Olá, canal Palavras de Bênção, trazendo para você a mensagem de Deus através da Bíblia. Como você usa a língua? Ou como você usa a sua língua? Tiago, capítulo 3, versículos 2 e versículo 6, vai nos dizer o seguinte: todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também seu corpo inteiro. Isso é o versículo 2. O versículo 6 vai dizer assim: a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa inteira e incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Língua, como você usa? A língua é um pequeno órgão do nosso corpo. No entanto, ela concentra um alto poder de bênção ou de maldição. Depende como você usa. Porque o homem, ele é capaz de elevar ou de destruir, de trazer vida ou matar, agregar ou desagregar. No entanto, todos dependemos dela de uma ou de outra maneira. Então, precisamos pedir forças a Deus para controlar, não deixar que ela seja usada como maldição em nossa vida e na vida das pessoas que conhecemos. Muitos males, muitas guerras, muitas famílias destruídas têm sido causadas pela língua. Isso mesmo, tudo começa pelo uso da língua. Há um ditado popular que diz o seguinte, esse ditado: falar é prata, calar é ouro. Podemos com as nossas palavras ferir ou matar, magoar, semear dúvidas, fazer pecar ou até mesmo pecar. A dor física pode cessar com medicamento. Eu estou com uma dor de barriga, uma dor de cabeça, qualquer tipo de dor física, eu vou lá, tomo um medicamento e sara. Agora, a dor causada pela palavra, por aquilo que eu digo, vai ficar na mente, no subconsciente da pessoa. Isso tudo é algo causado pela língua. O capítulo 3 e o capítulo 4 de Tiago fala muito a respeito desse assunto. E é justamente por isso que eu quero tratar nesta mensagem. A boca fala do que o coração está cheio. Os lábios do justo apacentam muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Provérbios 10, 21. Digo-vos que toda palavra frívola que profere os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. A Bíblia diz isso. Mateus 12, de 36 a 37. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4, 25. Suas palavras estão destruindo ou edificando vidas? A sua língua tem sido venenosa ou tem sido algo para abençoar pessoas? É isso que essa mensagem vai nos trazer. Quando o próprio Filho de Deus veio ao mundo, ele foi descrito como a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Então, vamos refletir através dessa mensagem como usar a língua de maneira correta,
Como fazer com que a minha língua, a sua língua, sejam bênção na vida das pessoas. O primeiro que eu quero trazer é cuidado com as comparações. E todos se maravilhavam com seu ensino, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Marcos 1:22. Ou seja, a linguagem de Jesus era incomparável à relação em qualquer outra palavra. Jamais alguém falou como esse homem, João 7:46. Então aqui nesses dois textos estão comparando Jesus, que ele é excepcional, que ele é alguém diferente das pessoas. Uma comparação boa. Só que muitas vezes nós usamos a nossa língua para fazer comparações más, comparações que denigre a imagem da pessoa, comparações que faz com que a pessoa fique entristecida. Então, cuidado com aquilo que você fala, escolha as palavras. A vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como dever responder a cada um. Colossenses 4:6. Escolha as suas palavras. Pense antes de falar. Meus pais, na antiguidade, eles tinham um ditado que eles diziam assim: antes de falar alguma coisa de alguém, coma 1 quilo de sal com ela. Por que isso? Porque você comer 1 quilo de sal vai demorar muito tempo, não é de uma hora para outra. Então a mesma coisa, pense nas palavras que você vai falar, pense naquilo que você vai falar para as pessoas, vai edificar? Vai abençoar? Se não, não fale. Fale somente o que edifique. Linguagem sadia e irrepreensível, para que todo adversário seja envergonhado, não tendo como nos criticar. Tito 2:8. Longe de vós toda amargura e cólera, ira, gritaria e blasfêmia, e bem assim como toda malícia. Efésios 4:31. Então, fale somente o que edifica a pessoa. Usa a língua como Deus deseja que você use. E como será que Deus deseja que eu e você usemos a nossa língua? Louvando a Ele e adorando por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessa seu nome. Hebreus 13:15. Então, como que eu posso usar a minha língua? Louvando a Deus, orando sempre. 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar, orando, anunciando a salvação aos perdidos no pecado. Marcos 8:38 fala isso. Então, que as minhas palavras, que o uso da minha boca, da minha língua, seja para falar do pecado das pessoas, mas não como forma de condená-lo, mas como forma de anunciar a salvação para aquelas pessoas. Também eu tenho que usar a minha língua confessando os meus pecados e buscando o perdão de Deus. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, edificando a vida das pessoas. Romanos 14:19. Fale somente aquilo que edifica, que abençoa as pessoas, abençoando aos outros, falando sempre a verdade. Romanos 12:14, Tiago 5:12. Então, que Deus possa falar ao seu coração através dessa mensagem, através desses textos, para que você compreenda que a sua língua é uma arma mortal. Você pode matar uma pessoa com a sua língua, através do que você fala, através do que você pronuncia. Há 2 ilustrações que eu quero compartilhar sobre o poder da língua. Uma delas é que um mercador grego ofereceu um banquete
e pediu para o seu cozinheiro preparar um prato, mas um prato especial, um prato que fosse muito bom mesmo, porque aquela visita que ele ia receber precisava ficar com aquilo na mente, no coração, de que ele recebeu o melhor banquete da sua vida. E aquele cozinheiro preparou um prato de línguas e deu naquele banquete. E aquele mercador que estava ali ficou extasiado de alegria de saber que era um prato tão gostoso, tão delicioso, e saiu anunciando para todo mundo que aquele rei oferecia a melhor comida no seu palácio. Passou tempos e aquele rei ia receber uma pessoa que ele não gostava muito, que ele não queria saber daquela pessoa. Então ele pensou, vou oferecer uma comida ruim, porque aquele cara nunca mais vai voltar aqui no meu palácio. E pediu novamente para o cozinheiro preparar um prato, uma comida. Só que dessa vez um prato de comida bem ruim, uma comida horrorosa. E qual foi a surpresa daquele rei? Aquele cozinheiro preparou novamente um prato de línguas e deu para aquela visita. E realmente aquela visita saiu falando muito mal daquela comida, que era uma comida ruim, uma comida horrível. Aquele rei não entendeu nada, ficou quieto. Depois procurou o cozinheiro e falou assim: quando eu pedi para você fazer a melhor comida, a comida mais gostosa, você fez um prato de línguas. E realmente a minha visita saiu falando muito bem da minha comida, do que você ofereceu. Mas por outro lado, quando eu pedi para você fazer um prato ruim, sem gosto, sem sal, sem tempero, você novamente ofereceu línguas. Eu não entendi. E aquele cozinheiro muito sábio falou para aquele rei: tudo depende do que vai como ingrediente. Um prato muito bom, eu usei bons temperos, eu usei coisas agradáveis, por isso o prato ficou bom. Por outro lado, aquele prato ruim, eu deixei sem tempero, deixei sem sal, deixei mal cozida aquela língua. E o rei entendeu que da língua pode sair coisas boas, mas também pode sair coisas ruins. E que você possa entender isso, que a sua língua, ela pode falar coisas boas, que vai tornar você uma pessoa conhecida por onde passar, como também pode trazer coisas más. As três peneiras de Sócrates tem uma outra ilustração, porque um homem foi encontrar Sócrates e queria falar para ele algo que ele havia visto. E Sócrates, muito sábio, falou para ele assim: vamos fazer o seguinte, antes de você me contar essa história, vamos passá-la pelas peneiras. E aquele homem não entendeu, mas como assim? Ele falou assim: ó, a primeira peneira é da verdade. Você tem certeza de que o que você vai me contar é verdadeiro? Tem como saber? E aquele homem falou assim: não, não sei. Ele falou assim: então já não passou pelo filtro da primeira peneira. A segunda peneira é a bondade. O que você vai me contar vai abençoar, vai edificar outras pessoas? Também não sei. Então não passou na terceira peneira. E a terceira peneira, da utilidade. O que você vai me contar tem utilidade? Tem importância para sair divulgando por aí? Ele falou: também não sei. Ele falou: então não passou nas três peneiras. Ou seja, quando você for falar algo de alguém ou para alguém, quando você for contar algo, pense nisso. É verdade o que você vai falar? É uma coisa que vai ser bom para outras pessoas? É algo que tem utilidade para outras pessoas? Então não fale. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e o julga. Se julgas a lei, já não é cumpridor da lei, mas juiz. Há um legislador e juiz só, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julga o próximo? Tiago 4, 11, 12. Para a língua
há uma solução: guardá-la dentro da boca. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tiago 1,19. E deixe Deus guardar a sua boca. Consagre seus lábios, sua boca, sua língua para ser usada por Deus. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Salmo 12, 22. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, 3. Então, com esses textos, eu encerro essa mensagem dizendo: como você usa a sua língua? Como você tem usado a sua boca até aqui? Para abençoar ou para amaldiçoar? Saiba que um dia todos estaremos diante do tribunal de Deus e vamos ter que prestar contas a Ele de tudo que fazemos, de tudo que falamos. E aí, como vai ser aquele dia para você? Que Deus possa abençoar esta palavra, que ela possa trazer consolo, conforto ao seu coração e que sejam palavras de edificação para a sua vida. Deus te abençoe. Abençoar, trazer bênção pra você, te fazer muito feliz. A palavra tem poder, mas também pode amaldiçoar. Se profetizares maldição, maldição então terás. A boca, cuidado com a língua, cuidado com o que falar. Então diga palavras de consolo, palavras que transmitam o amor de Jesus. Então tenha cuidado com a boca, cuidado com a língua, cuidado com o que falar. Então diga palavras de consolo, palavras que transmitam o amor de Jesus. A palavra tem poder, ela pode abençoar, trazer bênção pra você, te fazer muito feliz. A palavra tem poder, mas também pode amaldiçoar. Se profetizares maldição, maldição então terás. Então tenha cuidado com a boca, cuidado com a língua, cuidado com o que falar. Então diga palavras de consolo, palavras que transmitam o amor de Jesus. Então tenha cuidado com a boca, cuidado com a língua, cuidado com o